de hoje a gente vai falar sobre o artigo, que é uma classe de palavras. São 10 as classes de palavras, você tá vendo aí todas elas, e hoje especificamente a gente vai falar sobre artigo. Vamos lá! O artigo é uma classe de palavras variável. Variável quer dizer que ele pode se flexionar. E ele se flexiona em gênero, feminino e masculino, e número, singular e plural. Coloquei aí uma tabelinha com os exemplos para vocês. Nós temos os artigos definidos o, a, os, as, e os indefinidos um, uma, uns, umas. Então eles servem para determinar ou indeterminar um substantivo. O artigo sempre vem antes do substantivo. O que é determinar ou indeterminar um substantivo? Vejamos. A escola e uma escola. Quando eu coloco o artigo definido a escola, eu quero especificar, eu estou falando sobre uma escola determinada. Ao passo que quando eu coloco o artigo indefinido uma escola, eu estou falando de qualquer escola, uma escola qualquer. Um outro exemplo que eu coloquei, o filho e um filho. Quando eu coloco o artigo definido o, eu estou falando de um filho específico, e o artigo indefinido um, eu estou falando de qualquer filho, um filho qualquer. Mas existem outras utilizações também para artigos definidos e indefinidos. Eu coloquei aqui uma tirinha da Mafalda, vamos ler. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro! Aí depois a Mafalda. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Bom, aqui o Miguelito ficou bravo porque ele estava pensando que ele fosse o único amigo da Mafalda e não um amigo a mais. Perceba então a utilização do artigo definido o e a utilização do artigo definido um, e que serve, portanto, para especificar. O ele está colocando aí como o único, tem sentido de apenas aquele amigo. E quando ele coloca o artigo indefinido um, ele está se reduzindo a apenas um entre todos os outros amigos. Por isso que ele fica bravo, porque ele pensou que fosse o, mas ele é um. E aí existe então uma diferença de utilização em determinado contexto de artigos definidos e artigos indefinidos. Quando o Miguelito diz que ele pensou que fosse o amigo, ele está querendo dizer que ele pensou que fosse o único amigo, no sentido de único. Mas na verdade ele é um amigo, ele é um entre tantos os outros amigos. Essa distinção de utilização entre artigo definido e artigo indefinido, nós falantes nativos da língua portuguesa sabemos, nós fazemos, ainda que não tenhamos consciência de que isso é um artigo definido, esse é um artigo indefinido. Mas a gente faz tranquilamente essa utilização, essa distinção em contextos diferentes. Também o falante pode optar por colocar o artigo definido e o artigo indefinido de acordo com o contexto, de acordo com o que o seu ouvinte já sabe sobre o assunto. Como assim? Coloquei um par de frases aí, de orações. Eu adotei um gato e eu adotei o gato. Quando eu tô falando com alguém, aí eu chego para essa pessoa e falo assim, eu adotei um gato. Provavelmente essa pessoa não sabia que eu estava pretendendo adotar um gato. Provavelmente essa é o primeiro momento em que eu vou falar para essa pessoa sobre o gato que eu adotei. Agora, se eu digo assim, tô falando com uma pessoa qualquer. Oi, eu adotei o gato. Você percebe que quando eu digo adotei o gato, parece que essa pessoa, o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, já sabe sobre o assunto, ou seja, eu já mencionei num outro momento a possibilidade de eu adotar um gato.
Portanto, se eu digo adotei um gato com o artigo indefinido, eu estou introduzindo o assunto sobre o qual eu ainda não falei com o meu interlocutor. Mas se eu digo eu adotei o gato e eu utilizo aí o artigo definido, eu quero dizer que o meu interlocutor já conhece, já sabe sobre o assunto que eu estou falando. E uma outra utilização também do artigo definido é com sentido de maioral, de a melhor coisa. Eu coloquei aí 2 exemplos para vocês. Laura comprou um carro. Quando eu digo que a Laura comprou um carro, é um carro qualquer. Ou se a Laura comprou o carro, nossa, você não sabe, a Laura comprou o carro, principalmente com essa entonação, dando a ênfase para o artigo definido, eu quero dizer que não só que não é um carro qualquer, mas que também é um carro muito bom, que é o super carro. Essa também é uma utilização super comum do artigo definido. Essa então foi a aula sobre artigos, que é uma classe de palavras. Em língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras. Eu espero que tenha ficado claro que você... Agora vocês vão ver o conteúdo: contração, artigo e preposição. O que seria preposição? É uma palavra invariável. O que quer dizer isso? Que ela não precisa ir para o feminino, para o masculino, para o plural ou não. E ela estabelece uma relação entre 2 termos numa oração, numa frase. Como, por exemplo, a palavra cadeira de madeira. Cadê a preposição? É o de. Ela estabelece uma relação entre a palavra, o substantivo cadeira e o substantivo que? Madeira. Então, quais são as principais preposições que a gente usa na língua portuguesa? Em, com, de, para, da. Então, a gente consegue observar que nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo é: os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Cadê a preposição? O de. Está aí. Então, a preposição dela está exercendo uma relação entre a palavra amigo e João, entre a palavra modo e a palavra vestir, certo? Porque as preposições, elas se juntam com outras palavras e assim elas podem o quê? Se tornar combinação ou contração. A combinação é quando essa preposição se junta com uma outra classe de palavras, podendo ser um artigo, às vezes um pronome, e não há perda. Quando não há perda de nenhuma letra, de nenhum fonema, a gente está diante de uma combinação. Os exemplos que nós temos aqui é a preposição a mais o artigo o, que se tornou ao. A mais o aos. Então, ele foi ao cinema. Então, a gente consegue ver que existe a junção de um artigo, de uma preposição, e mesmo assim não teve perda nenhuma. Foi o a que se juntou com o e se tornou ao, aos, né? Então, quando não há perda de nenhuma letra, de nenhum fonema, a gente está diante de uma combinação. Porém, às vezes as preposições elas se juntam com uma outra classe de palavras e existe uma perda de algum fonema. E aí nós chamamos de contração. Os exemplos que nós temos é de mais o, se torna dos. De mais as, das. Então, a gente consegue notar que de mais a, da, de mais as, das. Houve a perda de um fonema que é, no caso, se for de mais o, forma do. Então, o E some. Tu tira o O, acrescenta o E e acrescenta o O. Então, quando há essa perda de alguma letra, quando existe a junção entre a preposição e uma outra classe de palavras, a gente está diante de uma contração, ok?